Ok, então começamos com a gravação da aula. Então, na aula de ontem, a gente começou falando sobre um pouco de filosofia, né? O método axiomático e muitas outras coisas bem interessantes. Ah, e após disso, a gente começou introduzindo alguns conceitos geométricos. Sim, esses conceitos que a gente vai usar repetidas vezes durante as nossas aulas. E eu espero que tenha ficado claro a definição de variedade diferenciável, a importância das cartas coordenadas, das cartas locais, ok? Uma variedade diferenciável ela pode ser estudada e podem ser aplicados ainda métodos de análise da geometria, pois existem essas cartas locais. Sem cartas locais a gente não consegue fazer muita coisa, na verdade. E bom, a gente fez a construção do espaço tangente, do diferencial, de uma função suave. E ainda a gente falou um pouco da estrutura dos espaços projetivos, né? E finalmente a gente fez um comentário sobre variedades exóticas. E ainda a gente fez uma crítica, em certo modo, ao conceito de variedade diferenciável, no sentido que é possível, bom, sempre é possível definir cartas, ok? Uma carta é uma coleção maximal de cartas compatíveis, tudo bem? É sempre possível definir muitos atlas não compatíveis entre si, porém, eles podem ser difiomorfos, tá bom? Uma variedade exótica é quando ainda acontece uma coisa ainda mais complicada, tipo, eh, quando existem atlas que nem são difiomorfos com, com os atlas usuais, certo? Normalmente, quando a gente fala de variedades exóticas, a gente fica olhando para RN, tá? E para SN, a esfera de dimensão N. E bom, eu mandei no e-mail um site no qual você pode encontrar um pouco da história de todo esse negócio. Mas, como eu falei, eu acho que o que é mais interessante nessa fala é que vai ter dimensões muito precisas, né? Por exemplo, no caso de dimensão 4, a dimensão 4 é a única dimensão no qual a RN pode ser exótica. Nas outras dimensões, somente tem uma única estrutura diferenciável, salvo difiomorfismos, tá certo? Já para SN é bem mais complicado e, de fato, a, a SN em dimensão 7 foi a primeira variedade exótica que foi encontrada e foi estudada pelo Milnor, e já foram encontrados depois mais exemplos e ainda tem conjecturas falando se tem infinitas dimensões na qual a esfera pode ser exótica e, bom, tem muita pesquisa ainda sobre isso. Para quem estiver interessado, pode ter uma lida nesse link que eu falei. E, bom, para o pessoal que ficar interessado nesses assuntos, vai ter que estudar muita geometria riemanniana. Vamos falar um pouco disso também, mais na frente. Perfeito. Agora vamos falar sobre outro negócio. Vamos falar sobre fibrados, em primeiro lugar. Um fibrado é uma coisa... A ideia de um fibrado é uma coisa bem elementar, na verdade. Então, você vai ter aqui espaços E, B e um mapa F que vai ser sobrejetor, tá? Quando a gente fala de sobrejetor, normalmente a gente coloca essa linha com dois setas juntas. Bom, os espaços E e B, eles podem ser
muitas coisas. Podem ser espaços topológicos, variedades diferenciáveis, variedades complexas, etc. Mas, enfim, a gente então tem o E acima do espaço B. Então, a gente diz que essa coisa é um fibrado com fibra F quando acontecer o seguinte: para cada ponto de B, a gente consegue encontrar um aberto dele, tal que a primagem dele pelo mapa F, ok? Lembre que ele é o projetor. A primagem de F menos desse aberto U que a gente escolheu, ele vai ser difiomorfo a o aberto U por pela fibra F, ok? Vai ser um homeomorfismo. Esses abertos são chamados de abertos trivializantes. E a ideia é a seguinte, tipo, a ideia é que um fibrado é uma construção tal que localmente é um produto de espaços, uma coisa bem fácil de perceber. Novamente, um fibrado é um espaço que localmente pode ser visto como um produto. E bom, vamos dar alguns exemplos dessa construção. Por exemplo, um cilindro é um exemplo de um fibrado. Por exemplo, você tem aqui um círculo, um S1, tá certo? No espaço, e a gente, por exemplo, vai pegar para cada ponto uma linha vertical. Me desculpa, não sou bom desenhando, mas no final o que a gente tem é que um cilindro é isso mesmo, tipo, para cada ponto a gente pega uma reta perpendicular ao S1, ao plano geral pelo S1, e ela vai ter um fibrado, no caso, com fibra típica R, tá certo? De fato, ele vai ser um fibrado trivial, de fato, ou seja, um cilindro vai ser de fato simplesmente um S1 por um R. Vai ser difiomorfo a esse negócio. Então, tipo, ela vai ter uma única carta trivializante. Porém, podemos ter fibrados mais exóticos. Por exemplo, a fita de Möbius, né? Muito conhecida por nós. Vamos tentar fazer um desenho disso. Então, imagina que você tem uma fita de papel, certo? E você faz uma... Não, não sei como falar isso em português. Tipo, faz uma torção do jeito e você obtém uma coisa assim. E agora é só colar esses dois extremos, tá certo? Quando você faz isso, isso também pode ser visto como um fibrado, tá? É só que as colagens, tipo, as colagens, tipo, vão ficar no sentido contrário. Deixa eu ilustrar isso. É tipo, no caso do cilindro, quando você, por exemplo, cola o extremo aqui, a ver, como eu explico isso? Por exemplo, um cilindro poderia ser visto do mesmo jeito, né? Você tem a fita e você simplesmente cola isso sem fazer nenhuma torção. Ao fazer isso, você tem um cilindro e é uma coisa bem tranquila. Porém, no caso das fitas de Möbius, já
seria tipo, esse como se fosse um cilindro, mas com uma torção que aconteceu. Ele ainda é um fibrado, tá certo? Porque localmente, tipo, se você, por exemplo, olha essa seção aqui, ele vai ser a mesma coisa, quase igual que um cilindro localmente. Vai ser coisas paralelas, tá bom? Linhas verticais. Porém, a geometria dele vai ser diferente do que o cilindro. Isso o que acontece aqui é que ele vai ser uma coisa não orientável. Vamos dar uma definição mais formal disso mais na frente, mas eu queria dar esse exemplo da fita de Möbius para mostrar que ele é também um fibrado que não é trivial. Beleza. Um outro exemplo de fibrados, vamos falar disso quando falemos de aplicações de recobrimento mais na frente, sobre topologia algébrica. E agora, o que é um morfismo entre fibrados? Então, você tem um fibrado E, por exemplo, você tem um fibrado F sobre espaços M e N, respectivamente. Você tem, por exemplo, a projeção de π sobre E, a projeção de π sobre F. Essas π e essa πe e essa πf vão ser essencialmente esses mapas F, tá certo? E, bom, a gente vai assumir que as fibras típicas vão ser as mesmas. Bom, um morfismo de fibrado simplesmente é um mapa F junto com um mapa phi entre os espaços totais, esses são os espaços totais. Estes normalmente são chamados de espaços base, os espaços base. Bom, um morfismo de fibrado vai ser um mapa entre os espaços totais e entre os espaços base, tal que esse diagrama vai comutar. Essa ideia pode ser generalizada para muitas construções. Por exemplo, nós vamos estudar mais adelante mapas entre recobrimentos, que são essencialmente uma coisa desse tipo. Só que a gente está interessado, por exemplo, quando a M é igual a N e a Pi é uma aplicação de recobrimento que vai ter certas condições mais especiais, mas essencialmente a definição é a mesma. A gente se preocupa muito que os mapas sejam comutativos. Uma consequência disso vai ser que as fibras, tipo um mapa desse tipo vai levar a fibra de E para a fibra da F, tá certo? Beleza. Ok. Vamos então continuar mais um pouco. Agora vamos entrar num assunto bem diferente, que é a álgebra, mas entre aspas diferente. Vamos falar então dos principais elementos da álgebra. E, bom, na minha opinião, o mais elementar que tem na álgebra são grupos, anéis e módulos. Esses conceitos podem ser generalizados para muitas coisas, mas vamos começar falando sobre grupos. Um grupo, então, é um conjunto que possui uma operação associativa, possui um elemento neutro e possui um elemento inverso. A gente muitas vezes denota uma operação desse jeito. Bom, pode usar qualquer símbolo para isso, né? Bom, grupos cuja operação é comutativa. No caso que essa operação for comutativa, desculpa. Se for comutativa, o grupo é chamado abeliano. Bom, essa construção no meu coração bem fácil. E, tipo, muitas coisas matemáticas podem ser encaixadas nesse contexto, tá certo? Por exemplo, os números inteiros
eles são um grupo. Eu acho que seria o grupo mais fácil de pensar. Você pode tomar números inteiros, a suma deles vai ser associativa. Vamos ter um elemento neutro para a adição, que no caso vai ser um número zero, e vamos ter o elemento inverso. Ao número inteiro n, você pode associar o inteiro menos n, tal que ao somar eles vai dar zero. Já tá? Mas podem ter coisas mais exóticas. Por exemplo, o grupo das matrizes. No caso de matrizes, então, por exemplo, podemos falar de o grupo de matrizes invertíveis sobre UT reais, por exemplo, e de ordem n. Eso es igual a matrices n por n sobre eje invertíveis. Então, nesse caso, a operação vai ser a multiplicação, tá? A multiplicação de matrizes. Vai ter um elemento neutro, mas nesse caso o elemento neutro vai ser a matriz identidade. E, bom, o elemento inverso para cada matriz vai ser seu inverso como matriz, certo? Tem técnicas da álgebra linear, por exemplo, que conseguem calcular o inverso de matriz, sei lá. E tem um monte de exemplos, cada um diferente, exótico, para diferentes áreas da matemática. Mas vamos estudar algumas generalidades desse caso. Vamos começar falando no caso que o grupo é finito. No caso de grupos finitos, temos o teorema de Cayley, que fala que todo grupo finito pode ser mergulhado no conjunto de permutações em elementos. Esse grupo aqui, Sn, é chamado de grupo simétrico e ele representa o número de permutações que pode ter em n objetos. Ou seja, bom, defina In igual ao número 1 até o n, tá certo? Então, Sn seria igual às funções que vão de n a n, tal que sigma é bijetivo. Isso vai ser o Sn. Bom, então, nesse caso, a operação que vamos considerar aqui vai ser a composição de funções, ok? E, bom, ele vai ser um grupo. E o interessante é que qualquer grupo pode ser mergulhado em algum grupo simétrico suficientemente grande, tá certo? Isso é o que fala o teorema do Cayley. De fato, todo grupo, tipo, a noção de grupo, ela surgiu como a representação de simetrias de objetos. Inicialmente, a teoria dos grupos surgiu desse jeito. Estudos de simetrias, e, bom, o teorema de Cayley fala que grupos finitos podem ser, de fato, ser vistos como um subgrupo de simetrias. Ok. Agora, a definição do subgrupo normal. Então, seja H um subgrupo do grupo G, ele é dito normal quando acontecer o seguinte: a classe de H pela esquerda vai ser igual à classe de H pela direita. Tá certo? Bom, esse, por definição, são os H por G, tal que G pertence a G. Bom, esse pode ser definido de um jeito bem similar. Bom, mas essa equivalência aqui, isso é equivalente também a que GH seja um grupo. Ou seja, quando o grupo for normal, o quociente de G sobre H vai ser também um grupo. Os grupos normais são muito, muito importantes na teoria dos grupos finitos e, em geral, na teoria dos grupos. No caso, por exemplo, que o grupo for abeliano,
Então, essa condição aqui, ela vai acontecer sempre. Então, a gente sempre pode definir o quociente de grupos abelianos, ele sempre vai ser um grupo. Em grupos não comutativos, a gente tem que perceber que seja normal. Por outro lado, os grupos normais, eles são importantes também na classificação de grupos. Por um lado, temos o seguinte teorema, que é o teorema do Jordan-Helder, que fala o seguinte: todo grupo pode ser, para todo grupo a gente pode construir uma sequência do seguinte tipo: tem o grupo Y, e ele já identifica com um HN, e a gente pode construir uma sequência decrescente de subgrupos, cada um vai ser normal no outro, tá certo? E cada um vai ser um subgrupo próprio, então, ou seja, não vai coincidir com o grupo seguinte. H0 vai estar incluído, mas vai ser diferente do H1 e assim sucessivamente, ok? E a gente também assume que HI mais 1 entre H sobre I, ele vai ser um subgrupo simples. O que significa simples? Significa que não tem subgrupos normais. Não tem subgrupos normais. Além do zero e ele mesmo, tá certo? Bom, então a gente tem essa sequência aqui. O interessante é que o comprimento de uma cadeia maximal desse tipo, ou seja, uma cadeia maximal significa uma cadeia cujo comprimento é máximo. Para todo grupo finito, então, o comprimento de uma cadeia desse tipo, o comprimento máximo, ele vai ser único. E, além disso, os quocientes que vão aparecer aqui são chamados de grupos de descomposição. Esses subgrupos também vão ser únicos. Tipo, a gente pode ter pode construir muitas cadeias dessa forma, mas os quocientes que aparecem, tipo, são os mesmos sempre. O que pode acontecer, por exemplo, é que eles estejam permutados. Digamos que o subgrupo que apareceu aqui, o quociente que apareceu aqui, vai aparecer aqui, uma coisa desse tipo. Mas o teorema de Jordan-Helder fala que essa sequência é única, salvo permutação dos quocientes. Em outras palavras, o que fala aqui é que os subgrupos simples são os tipo que eles logran construir os outros grupos. É tipo um análogo do teorema fundamental da aritmética, para quem sabe, né? O teorema fundamental da aritmética, ele fala que todo número pode ser descomposto por um produto de números primos, certo? Então, os números primos são análogos, nesse caso, a esses subgrupos normais. Então, se a gente quer classificar os subgrupos finitos, a gente tem que conhecer os subgrupos normais. Perdão, desculpa. Os análogos aos números primos são os grupos simples, ou seja, aqueles subgrupos que não têm subgrupos normais não triviais, tá certo? Então, os análogos aos primos são os grupos normais. Então, os grupos normais, eles conseguem construir os grupos finitos. E agora, na atualidade, tipo, já são conhecidos todos os grupos simples. Esse é um teorema, que é esse teorema aqui, ó. E é um teorema muito, muito difícil, tipo. Ele começou a ser estudado desde 1955 e no 2004 foi completado. Na prova desse teorema foram
participaram mais de 100 matemáticos muito bons, pessoas gênios, né? E ainda tem mais de 10.000 páginas da demonstração, onde foram usados montes de ferramentas computacionais. Então, é uma prova bem exaustiva, tá? No final, o que a gente conseguiu mostrar são que foi classificar esses grupos simples, salvo isomorfismo. Então, a gente encontrou grupos cíclicos, os grupos alternantes. Esses grupos aqui são muito conhecidos. Qualquer estudante de graduação consegue entender eles. Tudo bem. Os grupos de Lie são coisas um pouco mais complexas que podem aparecer, mas eles também já são estudados. O que é bem surpreendente é que aparecem outros subgrupos totalmente exóticos que não têm análogos aos anteriores, e ainda acontece um grupo chamado o grupo monstro, ok? E este grupo monstro é uma coisa de muita pesquisa na atualidade, é uma coisa que ainda está sendo pesquisada muito. Como eu falei antes, né? O teorema de Cayley fala que todo grupo finito pode ser visto como o subgrupo de simetrias de alguma coisa, certo? De algum objeto, ou nesse caso de algum conjunto, né? Bom, então a pergunta é, o grupo monstro age sobre o quê? Foi mostrado que o grupo monstro, de fato, representa asimetrias de um objeto de 196.883 dimensões. Uma coisa bem louca. E o mais louco ainda é que esse número aqui, ele aparece em um outro lado da matemática, na teoria de formas modulares. Ele aparece no desenvolvimento da função J para curvas elípticas, se não me engano. Enfim. E bom, tem relação com isso, com a teoria das cordas. Eu mandei no e-mail um vídeo bem legal que explica isso. Então, eu espero que vocês consigam assistir. Bom, isso é um pouco sobre a teoria dos grupos. E para mim isso é muito surpreendente porque, nossa, a definição de um grupo é uma coisa bem elementar, bem ainda intuitiva. É simplesmente um conjunto que possui uma operação, mas podem acontecer coisas bem exóticas nessa definição tão curta. Bom, um teorema, agora falando de outro tema mais geral, é o famoso teorema do isomorfismo. Fala o seguinte, se você tem um morfismo de grupos, um morfismo de grupo que é uma função que respeita a operação de grupos. Fala então que G, cocientado pelo núcleo do morfismo F, é igual à imagem da F. Só para lembrar, eu sei que vocês já sabem disso, mas o kernel é o grupo, é um subgrupo do grupo G, tal que são os G, tais que f de G vai para o zero. E esse cara, ele sempre vai ser um subgrupo normal do G. O teorema do isomorfismo é um teorema mais importante da matemática. E bom, ele aparece com diversas formas em diferentes partes, né? Outro conceito, outra das razões pela qual a teoria de grupos é tão importante assim é pelo conceito de ação. O que significa um grupo agindo num conjunto? Então, se agir um grupo e se X um conjunto qualquer, aqui estamos fazendo coisa bem geral. Bom, um grupo agindo em G é simplesmente dizer o seguinte, que G está... Vamos colocar desse tipo. Significa que a G
que existe um morfismo entre a G e o grupo de automorfismo de X. Isso é uma ação. É uma função entre o grupo G e o grupo de automorfismo. Esses automorfismos podem ser de diferentes tipos. Se a gente, por exemplo, está estudando álgebra linear, por exemplo, a gente vai tomar X como um espaço vetorial e o grupo de automorfismo vai ser o grupo das funções inversíveis, tá certo? No caso de variedades, a gente fala que a X vai ser uma variedade diferencial e a gente está falando do grupo de isomorfismos. E sei lá, tem um monte de ações. No caso, por exemplo, de espaços vetoriais, a gente fala que a ação vai ser uma ação linear. No caso de variedades diferenciáveis, a gente vai falar que vai ser uma ação suave e normalmente o G vai ter uma estrutura de grupos de Lie, enfim. Uma outra definição, ainda mais intuitiva talvez, é a seguinte. Uma ação é simplesmente uma operação, tipo que vai do grupo G para o H, desculpa, que vai do G para X e novamente para X, ou seja, o grupo G, eu posso operar um elemento do grupo G por um elemento do espaço X e isso me vai dar alguma outra coisa em X, ok? Tal que se cumprem duas propriedades. Ela vai ser distributiva, essa operação aqui vai ser distributiva. E além disso, o elemento E, o elemento nulo, ela, a ação do elemento trivial de G, ele vai ser uma ação trivial também, ou seja, deixa fixo sempre a qualquer X. Então, por exemplo, a gente pode falar do espaço das órbitas. Em primeiro lugar, o que é uma órbita? Você pega um elemento x0 no seu espaço original. A órbita de x0 é definida como este conjunto aqui. Ou seja, é o conjunto dos G por x0. Obviamente, isso vai estar contido dentro do espaço x. E, de fato, uma órbita pode ser vista como uma classe de equivalência. Então, dizemos que dois elementos x, y em Y estão relacionados se solamente se existe um elemento de Y tal que x seja igual a x por y. Isso é uma ação, isso é uma órbita. Então, a gente pode falar do espaço das órbitas, né? O conjunto dessas classes de equivalência, o conjunto dessas órbitas. Esse espaço das órbitas é também estudado muito em diferentes contextos. Mais na frente, por exemplo, vamos falar de em geometria algébrica, por exemplo, quando falemos sobre ações do grupo de automorfismo, sobre uma cobertura, a gente vai ter morfismos ramificados, mas no final, o espaço das órbitas, muitas vezes, quando a gente tem certas condições sobre a ação ou sobre o grupo, ela também vai preservar as mesmas propriedades do que o espaço X original. Vamos dar alguns exemplos disso mais na frente. Existem muitos tipos de ação. Uma ação é dita transitiva quando existir uma única órbita. Ou seja, quando todo par de elementos do espaço X pode ser relacionado utilizando um elemento do grupo G. Uma ação é dita livre quando não existem pontos fixos, ou seja, o único elemento de G tal que fixa algum elemento de X é o elemento nulo. E uma ação é dita N-transitiva. Uma ação é dita N-transitiva quando é tipo uma generalização do conceito de transitividade. Por exemplo, quando você tem N elementos
do espaço X, e você tem outros N elementos do espaço X, então vai existir um elemento do grupo Y, tal que Y por XI é igual a, YI para tudo I. Isso é uma ação N transitiva. E, bom, a ação N está fortemente transitiva quando esse X for único. E um exemplo disso, que a gente também vai falar mais na frente, vão ser as transformações de Möbius. Então, uma forma de notar isso, por exemplo, seria van a ser os automorfismos da reta projetiva, ou se quiser, automorfismos da esfera de Riemann nela mesma. Uma transformação de Möbius vai ser desta forma: AZ mais B entre C por C mais D. E, enfim, a gente fala que a gente pode mostrar que esse grupo de automorfismos ele age na esfera de Riemann de uma forma 3 transitiva fortemente ainda. Ou seja, se você pegar 3 pontos, numa esfera, em geral, você pegar 3 pontos numa esfera, e você pegar outros 3 pontos na mesma esfera, vai existir uma única transformação de Möbius que vai levar vai levar cada ponto para o outro ponto que você escolheu. Beleza. Vamos então a continuar. Tem um teorema muito legal que muitas vezes é esquecido quando a gente estuda grupos, mas eu acho que um dos teoremas mais importantes da teoria é esse aqui. Tem essa bijecção aqui. Bom, a gente já sabe que isso aqui é a órbita do elemento X do espaço. E agora, esse Y sub X aqui, bom, esse X pequeno está no grupo X. Esse grupo é chamado grupo de isotropia. Isotropia. E é igual aos elementos de Y, tal que fixam ao elemento X. Também é chamado do estabilizador. Porque são os elementos do grupo Y que fixam o X. O estabilizador nem sempre vai ser um subgrupo normal. Porém, a gente ainda pode considerar o quociente, né? Para quem sabe a teoria de grupos, o quociente pode ser definido para qualquer subgrupo do grupo Y. Nem precisa ser normal. Quando for normal, o quociente vai ser um grupo. Mas pelo menos a gente sempre tem uma bijecção entre esses caras. Y sobre Yx vai ser bijetivo com Y por X como a órbita. A gente vai usar esse fato mais na frente. Beleza, então. Vamos fazer uma pausa aqui de uns 5 minutos, tá certo? Antes de a gente continuar. Então, pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida, comentário? É o momento. Ou tem alguma coisa que não ficou claro? Você quer que Ah, repita alguma coisa? Pode falar, com confiança. yo tengo una pregunta, pero está en español, lamentablemente. No sé No te si... preocupes. Podemos hablar en español. Ah, ya, bacán. Bueno, no sé, ¿cómo es esa conexión entre que pusiste del grupo Monstruo con la teoría de formas modulares? ¿Cómo ocurre? Porque no, o sea, no entiendo cómo sería eso.
Sí, o sea, la verdad que yo tampoco lo entendí la primera vez que lo explicaron. En el video que les mandé ahí está bien explicado. Pero igual es una cosa bien técnica. De hecho, quien descubrió eso ganó la medalla Fields por ese trabajo. Ah, y si mal no recuerdo, es que la función J se podía expresar como... Era una serie polinomial, me acuerdo. O sea, tenían varios términos. No me acuerdo qué exponentes eran, pero me acuerdo que el segundo exponente era 196.884. Eso primeramente fue observado por Conway. Ese Conway que hizo el libro de Conway de análisis complejo, bueno, él se dio cuenta de eso y pues no se sabía por qué, nadie tenía la menor idea. Hasta que hubo una prueba de eso, ah, o sea, explicando por qué había esa conexión. La verdad que yo no he leído los detalles, no, todavía no lo he leído, pero es algo que me gustaría leer y tal vez este fin de semana me pongo a estudiar y les comento un poco la última clase, no sé, sobre esa conexión. Obrigado. Então, pessoal, tem mais perguntas, comentários? Então, se não tem mais perguntas, temos mais 2 minutos de descanso e a gente volta.
¿Cómo? Hazlo por el micrófono. Después ya. Ok. Beleza, então, pessoal. Vamos falar agora sobre a teoria de anéis. Vai ser uma coisa bem rápida também. No caso dos anéis, são conjuntos com duas operações agora. Uma suma e uma multiplicação. Tal que a suma vai ser comutativa, ou seja, o conjunto restringido com a operação da suma vai ser um grupo abeliano. Mas além disso, vai ter uma operação de multiplicação. Ok? E essa operação vai ser mais fraca. Ou seja, ela pode ter uma unidade, ok? Ela pode ter inversos, e ela pode ser comutativa, como algumas dessas propriedades. O que sempre vai acontecer é que ela vai ser associativa, e sempre vai ser distributiva. Tá certo? Quando a gente fala de anéis com unidade, ou seja, unidade multiplicativa, né? Ou seja, que 1 por A seja igual a por 1, igual a A para todo A. Nesse caso, bom, a gente fala que tem um anillo com unidade. Muito fácil. Mas quando, além disso, o anel for comutativo, ou seja, quando o produto comuta sempre, a multiplicação comuta sempre, esse tipo de anéis são os anéis estudados pela álgebra comutativa. E o que a geometria algébrica ensina para a gente é que os anéis comutativos, eles são objetos geométricos. A gente pode associar para eles o espectro, enfim, a gente vai falar disso mais na frente. Mas eu queria pelo menos dar essa ideia. Agora, um anel que posseia unidades, que seja comutativo e que além disso posseia inversos, ou seja, que posseia inversos multiplicativos para todo elemento, é chamado de corpo. Sim? E bom, os corpos mais usuais que a gente conhece é os reais, os números racionais, por exemplo. Né? A gente consegue somar frações, consegue multiplicar frações, e toda fração tem um inverso. É simplesmente trocar o numerador por el denominador, e quando você multiplicar, obtém a unidade. Tudo bem? Os complexos, eles também formam um corpo. Porém, existem corpos mais exóticos que a gente talvez não conhece muito. Por exemplo, os famosos ZP. O corpo ZP simplesmente são os inteiros módulo P. O conjunto de resíduos módulo P. Ou seja, bom, para quem tem alguma noção de teoria de números, acho que a gente já sabe disso, né? Por exemplo, P igual a 7. A gente tem 5 mais 4. 5 mais 4 nesse contexto seria igual a 9, mas a gente está entrando no resíduo dele ao dividir pelo 7. O resíduo dele ao dividir pelo 7 seria 9 entre 7 e 1, resíduo 2. Então, isso vai ser igual a 2. 5 mais 4, então, vai ser igual a 2 nesse corpo. E, de fato, qual seria o inverso? Por exemplo, qual seria o inverso de 5? 5 a menos 1 nesse corpo. Então, teria que ser um elemento tal que multiplicado por 5 tenha resíduo 1. A ver, 5 por 1 dá 5, não. 5 por 2 dá 10, resíduo 3, não. 5 por 3, 15. 15 igual a 1 módulo 7, né? Porque 15 entre 7 vai te dar 2 e com resíduo 1. Então, 5 a menos 1 é igual a 3 nesse corpo.
Os EP também são denotados por FP. De fato, essa é a notação mais usual na teoria de números. E a gente pode construir ainda os corpos FP a la N. Só uma questão. Esse é um corpo com P elementos, é um corpo finito. A gente pode construir também corpos com P a la N elementos. Como que a gente enxerga isso? A construção disso é um pouco algébrica. Acho que, na verdade, a gente não vai ganhar muito fazendo essa construção tão algébrica. Mas, essencialmente, a definição formal seria que FPN é o corpo de descomposição deste polinômio aqui. Mas o que está falando isso simplesmente é que são elementos tal que A elevado a P, N, vai ser igual a A mesmo. É simplesmente isso. E bom, A mais B acontece tranquilamente, não tem mais do que isso. O que eu falo é que é possível construir um conjunto de elementos e construir uma suma e uma multiplicação tal que esses elementos vão satisfazer isso. A construção disso é o que fala o corpo de descomposição, mas é uma coisa bem técnica que a gente não vai entrar em detalhes. E muitas vezes, na verdade, nem os matemáticos puros utilizam essa construção. Somente a gente aplica essa definição. E uma coisa, por exemplo, que acontece nesses corpos finitos, por exemplo, é que é o seguinte, que 1 mais 1 sumado p vezes vai ser igual a 0. Olha só. De fato, esse número P é chamado a característica do corpo. Todo corpo vai possuir uma característica. No caso dos reais, dos complexos, dos racionais, eles vão ter característica 0. Porque você, ao somar 1 mais 1 mais 1, ele nunca vai ser igual a 0. Nunca vai acontecer. Então, a gente define que eles têm característica igual a 0. Os corpos FP, obviamente, têm característica P. Os corpos FP-N, eles também vão ter característica P. A característica sempre vai ser um número primo. E acontece também o seguinte, que se você, por exemplo, tem a suma de A mais B, e você eleva isso a P, onde P é igual à característica do corpo, então vamos ter essa igualdade muito bonita. A gente já gostaria de ter uma igualdade assim em os números racionais, por exemplo, mas isso não acontece. Isso somente acontece em números de característica positiva e quando você pega o expoente igual à característica. De fato, os corpos finitos, eles têm aplicação, um monte de aplicações em criptografia, em teoria dos números. De fato, tem agora uma palestra de uma outra pessoa que está fazendo também um mini curso no ICMC e ele está falando sobre curvas elípticas. Então, ele usa muito esse conceito de grupos finitos e a edição deles que são corpos numéricos. Eu recomendo muito assistir esse mini curso também, para quem gosta da álgebra. Beleza. A gente agora falou sobre grupos comutativos, por exemplo, corpos e anéis comutativos, mas anéis não comutativos também são muito importantes. Eles aparecem, por exemplo, na topologia algébrica, aparecem no estudo de bom, pelo menos eu me lembro que na topologia algébrica aparecem agora. Quando a gente, por exemplo, fala do anel total da cohomologia, é possível definir anéis que juntam todas as cohomologias e esse cara não vai ser mais comutativo. Porém, existe uma teoria desenvolvida para esse tipo de casos, é uma teoria mais exótica, enfim. A gente vai falar um pouco disso mais na frente. Ok. Tá certo. Agora vamos falar de módulos. Um módulo
a ideia do módulo é a generalização da ideia de espaço vetorial sobre um corpo, tá certo? Então, álgebra linear, por exemplo, a gente sabe que um espaço vetorial é um conjunto tal que ele tenha uma suma e também tem produto por escalar, cumprindo certas propriedades, tudo bem. Agora, um módulo é essencialmente a mesma coisa. É uma operação, né? Mas agora, em vez de ter um anel, perdão, desculpa, em vez de ter um corpo, a gente fala módulo sobre anéis, simplesmente. A gente vai ter uma operação, tipo, um produto por escalar, nesse caso, e tal que, em primeiro lugar, a M vai ser um grupo abeliano, ou seja, ele já vem com uma suma pré-definida, ele já vem com uma suma, e o produto por escalar vai satisfazer as condições usuais, né? Ou seja, A por B por M tem que ser igual a A por B mais M. A gente vai querer, por exemplo, que seja distributiva. A por M mais N sea igual a A por M mais A por N. E sei lá, essas propriedades usuais dos espaços vetoriais, mas agora aplicada para grupos, certo? Perdão, agora aplicada para o contexto de anéis e de módulos. A teoria de anéis, a teoria inicial, pelo menos no começo, a teoria de módulos é bem parecida à teoria de espaços vetoriais, e as primeiras diferenças acontecem no seguinte: é que não todo módulo vai possuir uma base. O que é uma base em espaços vetoriais é um conjunto que seja que gere o espaço total, e além disso, que a gente quer que seja linearmente independente. Bom, em módulos, obviamente, sempre é possível encontrar geradores, né? Sempre é possível encontrar uma família de geradores. Se você quiser, pode tomar o espaço todo como um gerador, e obviamente ele vai gerar ele mesmo sempre. Porém, às vezes não é possível encontrar gerador como um conjunto de geradores que também seja linearmente independente. Isso muitas vezes não acontece. E a razão disso é mais ou menos o que a gente fez antes, né? Porque é possível, num módulo, por exemplo, é possível que você tenha acho que é melhor desse jeito. Que, por exemplo, 1 mais 1 mais 1 seria igual a 0, né? Nesse caso seria a característica. Então, mais ou menos acontece isso. Ou seja, você pode somar um gerador, mas sempre, em algum momento, ele vai te dar 0. E se você tirar geradores, por exemplo, eles não vão gerar o grupo todo. Infelizmente, para módulos, não sempre tem base. Os módulos que têm base, ou seja, eles são chamados módulos livres. Ok? Módulos com base. De fato, temos um teorema de classificação para módulos. Então, a soma, por exemplo, que eje é um domínio de leis principais. Tranquilo, eu vou definir isso mais na frente, mas pode assumir, se quiser, eje igual aos inteiros. Um módulo sobre os inteiros, um Z-módulo, essencialmente é o mesmo que dizer um grupo abeliano. Todo grupo abeliano pode ser visto como um módulo sobre Z, tá certo? Porque simplesmente você, como você define N por um elemento do grupo, simplesmente Y
mais y n vezes. E o negativo pode definir as somas com os negativos, enfim, n vezes. É bem fácil. Bom, então pode pensar que esse teorema é válido para módulos sobre Z. E de fato é mais geral. Pode assumir aqui anéis de ideias principais, que eu vou definir mais na frente. E bom, seja M um módulo finitamente gerado. Finitamente gerado significa que existe uma família finita de elementos que geram no grupo. Então, o que o teorema fala é que o grupo pode ser composto de duas formas. Vai ter uma parte livre, vai ser a soma direta de uma parte livre, ou seja, uma coisa que tem base, ou seja, um módulo livre. Todo módulo livre pode ser visto simplesmente como o anel elevado a algum expoente, tá certo? Onde esse expoente é igual à cardinalidade de qualquer base. O mesmo que acontece em espaços vetoriais, né? A mesma coisa. Porém, vai ter também uma outra parte, e isso vai ser muitas vezes chamado de módulo de torção. Essa parte vai ser igual à soma direta de R sobre certos ideais primos. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes do que é um elemento primo agora, mas o importante aqui é que acontece o que eu falei anteriormente. Vão ter geradores, desde cada um deles vão ter geradores, mas esses geradores eventualmente ficam sendo igual ao zero. Ou seja, não vai conseguir geradores linearmente independentes. É isso. Muito bem. Então, esse é um resumo da teoria, um resumo bem resumido da teoria de módulos. Tem uma outra operação que eu gostaria de falar agora, que é o famoso produto tensorial. Eu vou falar o exemplo para espaços vetoriais e depois vamos falar para módulos. Então, imagina que tem B e W espaços vetoriais sobre R, sobre um corpo K. Então, o produto tensorial deles pode ser definido olhando para as bases mesmo. É um espaço tal que é gerado, span, de... Bom, primeiro a gente pega uma base, né? Digamos uma base de B seja V1 até um Bn. De W, W1 até Wm. Ok? Então, uma base para o produto tensorial desses caras seria V1 conjunto com W1, V1 produto com Wm, sucessivamente, até Vn tensorizado com Wm e Vn tensorizado com Wn. Então, vai ser o espaço vetorial gerado por elementos dessa forma. Esses caras formariam uma base. Então, a dimensão de L, como K espaço vetorial, a dimensão vai ser M por N. Vai ser o produto, né? M por N. Então, o produto tensorial, a motivação disso é simplesmente isso. Encontrar um espaço tal que a dimensão dele seja o produto das dimensões. A gente sabe, por exemplo, que a dimensão de B por W, produto cartesiano, vai ser a dimensão da suma, né? Dimensão de B mais dimensão de W. Porém, não vai ser o produto. Para fazer o produto, a gente tem que considerar uma estrutura desse tipo.
a gente pode considerar produtos tensoriais não somente para espaços vetoriais, mas também para módulos. Agora, por exemplo, imagina que tem M, N, módulos. Tem uma definição bem técnica disso, que outra vez, uma definição que a gente nunca usa na prática, mas quando a gente fala de produto tensorial, a gente mais usa as propriedades que ela tem. Então, o produto tensorial, por exemplo, são elementos desta forma, são sumas finitas de elementos assim, sumas finitas, onde A I está em M, B I está em N. Isso é um elemento típico do produto tensorial. E aqui esqueci uma coisa, aqui faltaria um EGI que está na frente deles. Esse EGI vai pertencer ao módulo. Então, vai ser tipo combinações lineares de caras desse tipo. Além disso, tem que acontecer algumas coisas. Por exemplo, bom, a gente vai assumir que EGI é comutativo e com unidade. Então, nesse caso, o produto tensorial tem as seguintes propriedades, né? Por exemplo, ele vai ser bilinear. Eje, por exemplo, A por eje, tensorizado por B, ele tem que ser igual a A por eje tensorizado por B, igual a A tensorizado com eje B. Bilinear. Igual a U más A2 tensorizado con B va a ser igual a A1 tensorizado con B más A2 tensorizado com B. Então, um produto tensorial é uma coleção, tipo, tem essa forma, os elementos do produto tensorial têm essa forma e estão condicionados a essas condições aqui, a essas condições de bilinearidade, certo? Os produtos tensoriais são muito importantes na álgebra comutativa por diversas razões. Eles são estudados na álgebra homológica. A gente vai falar disso também mais na frente, quando a gente falar do funtor X tutor. E uma outra motivação mais tranquila para isso é a ideia de mudanças de base. Por exemplo, imagina, por exemplo, que M é um eje módulo. E agora, seja esse um eje módulo, mas que além disso, eje mesmo seja um anel. Isso pode acontecer, sem problema nenhum. Esse às vezes é chamado de uma eje álgebra. Uma eje álgebra pode ser pensada como um módulo que tem uma estrutura própria de anel. Bom, nesse caso, o produto tensorial de esse eje por M, ele vai ser um eje módulo, tá certo? O produto tensorial de dois R módulos vai ser sempre um eje módulo. Porém, ele também pode ser visto como um S módulo. Sim, a gente pode definir umas... tipo, essas operações que a gente fez aqui permitem definir uma estrutura de S módulo para esse cara. Então, tipo que a gente fez uma mudança de variáveis, tá certo? E esse conceito de mudança de variáveis vai ser utilizado mais na frente, por exemplo, quando a gente estudar o espaço tangente de variedades complexas. Mas tudo bem. Por agora, o produto tensorial é mudança de bases. E agora vamos falar sobre categorias.
Bom, antes de falar sobre isso, vamos fazer uma pausa de 5 minutos novamente. A gente volta ah, em um momento, tá certo? Vocês podem preparar suas perguntas agora, se quiserem. Muito bem, pessoal. Tem alguma pergunta, alguma questão, comentários? Bom, se não tiver perguntas, a gente volta daqui a 2 minutos e vamos continuar falando sobre categorias.
Muito bem. Então vamos falar agora sobre categorias. A teoria de categorias foi desenvolvida para tentar generalizar a matemática toda. Se a gente, por exemplo, olha a muitos espaços na matemática, por exemplo, espaços topológicos, a teoria de grupos, a teoria de variedades diferenciáveis, ainda os espaços espaços de medida e coisas assim. A gente vê que tem muitas coisas que se repetem. Em muitos casos, a gente tem objetos e a gente tem mapas entre objetos. Em muitas ocasiões, não é tão importante os objetos em si. O que importa muitas vezes mais são as relações que existem entre eles, os mapas. Em muitos casos, tem teoremas conseguem, que conseguem determinar um objeto a partir dos mapas que saem dele, ou às vezes dos mapas que chegam para ele também. Mais ou menos essa é a filosofia das categorias. A gente se importa mais das relações e nem tanto dos objetos propriamente, dos objetos em si. Uma categoria, por definição, é uma classe de objetos junto com dados dois elementos, dois objetos, a gente fala do conjunto dos morfismos entre esses objetos. Simplesmente é objetos e morfismos entre eles. Bom, tal que acontece o seguinte, a gente pode compor morfismos, pode compor as setas. Então, tem um objeto A, um objeto B, um objeto C, um objeto C. A gente tem uma seta de A para B, a gente tem uma seta de B para C. Vai existir uma seta chamada composição dessas setas que vai de A para C. Bom, e que essa composição vai ser associativa, enfim. E também a gente tem o axioma do elemento neutro, né? Ou seja, simplesmente que para todo elemento vai existir uma seta, a seta identidade, tal que acontece o mais natural, né? Tal que se você tem um objeto ali, a composição de F composta com identidade A, vai ser igual a F e coisa do tipo, tá certo? Isso ali é uma categoria. Então, a gente, por exemplo, pode falar da categoria dos grupos. Na categoria de grupos, os morfismos serão os homomorfismos de grupos. Na categoria dos espaços topológicos, os objetos são os espaços topológicos, os morfismos são as funções contínuas. Na categoria das variedades diferenciáveis, os mapas são os objetos são as variedades diferenciáveis e os mapas são os morfismos, os mapas suaves, né, entre variedades. E assim por diante. Então, a gente tipo fica mais focado, a gente foca mais nas setas, nos diagramas, do que nos objetos mesmos. Tipo, eles perdem importância e as setas ganham relevância. Então, agora, o monomorfismo, epimorfismo e isomorfismo. O monomorfismo é a generalização da ideia de função injetora, tá certo? Então, um morfismo de A para B é dito injetivo, perdão, é dito um monomorfismo quando acontece o seguinte, né? Você tiver um outro
E você ver zetas que vão de uma F1 e uma F2, você tem aqui o G. Se não me engano era assim. Se Y composta com F1 igual a Y composta com F2, isso tem que implicar que F1 é igual a F2. Então, isso implica... Bom, em conjunto, se essas foram, por exemplo, funções, isso implicaria que a função é injetora. Tá certo? Então, similarmente, acontece aqui. Um morfismo Y, que satisfaz uma propriedade assim, é dita de monomorfismo. Agora, epimorfismo é o conceito dual. Então, a gente, por exemplo, tem zetas que vão de F1 para F2 para um elemento, para um outro objeto C. Então, F1 composta com Y é igual a F composta com Y. Isso tem que implicar que F1 igual a F2. Por nesse caso, vai ser um epimorfismo. Um isomorfismo é quando é um monomorfismo e um epimorfismo ao mesmo tempo. Ou equivalentemente, quando possui uma inversa. Ou seja, quando existe Y, bom, o morfismo Y é dito um isomorfismo quando existir uma F, tal que F composta com Y é igual a identidade, digamos, em A, e Y composta com F igual a identidade em B, por exemplo. Então, essa é a definição de um isomorfismo, quando possui uma inversa. Por exemplo, na categoria de espaços topológicos, os isomorfismos são os homeomorfismos. Na categoria de grupos, os isomorfismos, também são chamados de isomorfismos de grupos. Na categoria de, sei lá, de variedades complexas, a gente fala, os isomorfismos são os biolomorfismos, etc. Agora, um funtor agora vai ser tipo uma função entre categorias. Um funtor é uma coleção de setas que relaciona o seguinte, tipo, para cada objeto de Z, eu vou mandar para um objeto da categoria D. E se a gente, por exemplo, tem uma seta de A para B, ela também vai mandar as setas que vão de F de A para F de B. E tal que esse funtor, né, ele tem que respeitar a associatividade. Na verdade, acho que o termo mais certo seria respeita a composição, ou seja, F, sei lá, A, B, C, por exemplo, a F e G. Isso tem que ser igual a F, seria G composta com F, isso tem que ser igual a F de G composta com F de F. Ok? Tipo, as associatividades são preservadas. Desculpa, a composição é preservada. E também devemos ter que ela preserva também as identidades. Ou seja, F avaliado no morfismo identidade de A tem que ser igual a identidade no elemento F de A, na categoria de chegada. Certo? Os funtores podem ser de dois tipos. O que a gente, por exemplo, define agora é o funtor contravariante, ou seja, que ele preserva a composição e preserva a direção usual das setas. Ao longo desse minicurso, a gente vai ver um monte de exemplos de funtores covariantes. Um funtor contravariante é aquele que inverte a direção das setas.
Um exemplo muito clássico é o dual, certo? Por exemplo, pega C igual a categoria dos espaços vetoriais sobre um corpo K. E o D mesmo, espaços vetoriais sobre um corpo K. E o funtor que a gente vai considerar vai ser o funtor dual. Muitas vezes a gente denota assim. Que ao espaço A vai associar o seu dual e, digamos, o morfismo de A por B, ele está associado com um morfismo que vai agora de B estrela para A estrela. Para quem sabe álgebra linear, essa é uma coisa bem conhecida, né? Tipo, a gente pode pensar nisso como a matriz transposta, né? O morfismo pode ser visto como um morfismo entre pessoas vectoriais, uma transformação linear, ela tem uma matriz associada, então esse cara aqui seria como a transposta da matriz, tá certo? E aqui ele vai invertir as setas. Mais ou menos essa é a ideia. Espero que tenha ficado mais claro. E, pois, tem alguns conceitos adicionais sobre funtores. A gente, por exemplo, pode falar de funtores adjuntos, ok? Funtores adjuntos. A gente tem um funtor, por exemplo, que vai de C para D, um funtor G, e tem outro funtor F que vai de D para C. Eles vão ser adjuntos quando existe uma bijeção. Para todo X, bom, quando acontece essa igualdade aqui. E além disso, essa igualdade tem que ser natural. Bom, essa tem uma definição parece uma definição bem técnica e muita coisa, mas no final é uma coisa mais intuitiva. Por exemplo, voltando ao exemplo do dual, né? Se vocês lembram o conceito de produto interno, né? Qual é o adjunto de uma transformação linear? Se não me engano, era uma coisa assim. Essencialmente, o que acontece é isso aqui. Então, tipo, os funtores adjuntos têm o mesmo comportamento. Eles estão muito ligados à estrutura mesma dos homomorfismos, dos morfismos que tem entre os objetos. Ok? Tem um monte de exemplos de adjuntos, mas eu vou dar alguns exemplos nas próximas aulas. Então, pelo menos eu gostaria que essa ideia fique mais ou menos clara. E agora, o conceito de funtores. Só um instante, está me pedindo a lista de presença agora. Tá, acho que eu vou passar agora, me dá um instante só. Tá. Então, a lista de presença está aqui. Podem assinar. Ok. Uma das vantagens da teoria das categorias é que ela permite construir noções em espaços muito diferentes dos usuais. Por exemplo, produto. O produto. A definição formal de produto de uma categoria é a seguinte. Um elemento, bom, a gente tem dois elementos, A e B, na categoria. E a gente chama
a gente diz que um elemento é dito um produto do elemento A e B quando esse elemento cumprir a seguinte propriedade universal. Em primeiro lugar, esse elemento tem associado a ele duas setas, uma para A e outra para o B. E além disso, se a gente pegar um outro objeto que também tiver duas setas, uma para A e outra para o B, então tem que existir um único morfismo que vai de P para A por B, tal que faz esses dois diagramas comutar. Este lado aqui e este outro lado aqui. Isso é a definição de produto em categorias. Como vocês estão vendo, é uma coisa bem técnica, mas o que está fazendo aqui, de fato, é mostrar a essência do produto, a essência do espaço-produto. Ou seja, por exemplo, o que isso está me indicando mais ou menos é que o produto, por exemplo, na categoria de conjuntos, né? O produto de A por B são simplesmente o conjunto dos pares ordenados. Tá certo? Tá certo. Agora, o que me está dizendo essa propriedade universal é que é tipo que qualquer morfismo que vai de P para A por B, ele pode ser visto também como um morfismo de f de, por exemplo, um elemento x, como um f1 de x por um f2 de x. Então, tipo que esse morfismo pode ser entendido como uma descomposição de morfismos, tá certo? Mais ou menos isso é o que caracteriza aos morfismos. Mais ou menos essa aqui a ideia intuitiva dessa propriedade universal. Tipo, o que caracteriza a um produto não é tanto como que você escreve ele. O que caracteriza a um produto é a forma que ele se comporta com outros elementos da sua categoria. Porque, por exemplo, né, a gente, por exemplo, em lugar de escrever A, B, a gente pode haver pensado, sei lá, matrizes, né, tal que A de ordem A e ordem B. Uma coisa assim. Então, a representação dos elementos pode ser diferente, pode mudar, mas o que importa aqui é que todo morfismo pode ser entendido como pode ser decomposto de duas formas. Então, isso é o que caracteriza o produto. Na categoria de conjuntos, o produto usual, vai ser o produto usual, o produto cartesiano que a gente já conhece. Na categoria de grupos, o produto vai ser igual também ao produto de grupos. Em geral, o produto é uma coisa bem comportada. Na categoria de, sei lá, de variedades diferenciáveis, o produto vai ser o mesmo, né? O produto dos espaços. A gente consegue definir uma topologia aqui, consegue definir cartas locais e tudo o que você quiser, tal que o produto ele vai ter uma estrutura também de variedade diferencial e vai cumprir com essa propriedade aqui. Então, o produto é uma construção tranquila. Porém, tem uma construção de coproduto que é a ideia dual de produto. Então, um coproduto muitas vezes é denotado desse jeito. Agora, o coproduto ele
tem setas apontando a outras direções. Tipo, todas as setas vão se invertir agora. Vai ter setas A para B. Seja uma seta ômega 1, uma seta ômega 2. E vamos ter aqui um elemento, vamos chamar de P novamente. Tal que ele vai ter setas também, sei lá, R1, X1 e X2. A gente vai querer que exista um único morfismo, uma única F, tal que leva uma seta para o outro. Agora, o conceito de coproduto, ele já é, mesmo que seja uma simples inversão de setas, ele já muda muitas das propriedades do objeto. Por exemplo, na categoria de conjuntos, o coproduto vai ser a união disjunta dos conjuntos. Na categoria de grupos, por exemplo, o coproduto de dois grupos vai ser uma coisa mais exótica, que vai ser o produto livre de grupos. A gente vai definir isso mais na frente, quando a gente fale de topologia algébrica. E bom, na categoria de grupos abelianos, por exemplo, o coproduto vai ser a soma direta dos grupos. A soma direta é a mesma ideia do que em álgebra linear, né? Qual é a soma direta de espaços vetoriais? É isso. E agora, por exemplo, falando de espaços vetoriais, né? Em espaços vetoriais, por exemplo, o produto de espaços vetoriais, sabemos que ele é isomorfo à suma direta de eles. E nesse caso, por exemplo, em espaços vetoriais, o produto coincide com o coproduto, mas isso nem sempre acontece. Pelo menos para espaços vetoriais finitos isso acontece. Para espaços vetoriais infinitos, ali tem uma distinção. O produto no espaço vetoriais infinitos, por exemplo, vai ser o produto bom, usual que a gente conhece, né? O produto coordenada, mas o coproduto de espaços vetoriais infinitos, muitas vezes é denotado desse jeito, e vão ser as somas, tipo, vão ser tipo coordenadas de vetores, ok? Similarmente do que esse, né? São uplas infinitas de vetores, cada um pertencendo a um espaço diferente, tudo bem, mas aqui eles vão ser nulos, salvo uma quantidade infinita. Isso vai ser o coproduto na categoria dos espaços vetoriais, por exemplo. Isso, por exemplo, para mim isso é bem interessante, tipo, uma simples inversão de setas faz mudar muito as propriedades dos objetos. E assim, a gente pode definir muitas coisas. A gente pode definir, por exemplo, equalizadores, e a gente fala de coequalizadores. A gente pode definir, por exemplo, o núcleo de um morfismo. E a gente pode falar também do conúcleo de um morfismo. Por exemplo, na categoria de grupos, o núcleo de um morfismo de grupos, por exemplo, é o kernel. É o kernel dele. O kernel que a gente conhece. E assim por diante. Toda esta construção, por exemplo, aqui, de produto, ele é um caso particular de uma construção muito ainda mais geral, que é os famosos limites. Os limites dentro de um grupo. Então, a definição disso é a seguinte. Em primeiro lugar, a gente tem um conjunto de índices. Se vão ser um conjunto de índices no qual a gente faz o limite. E um funtor. E isso, donde esse J aqui, este conjunto, esos índices, de fato, vai ser uma categoria. E essa F é o que permite indexar aos elementos
do grupo C, tá certo? Então, primeiro a gente definiu que um cone bom, essa definição, acho que eu melhor não vou fazer a definição porque vai ser muito técnica, mas o que eu quero dizer é que é possível definir limites para diagramas dentro de uma categoria. Em certo sentido, o produto ele pode ser visto como um limite e também tem a noção dual do que o coproduto ele pode ser visto como um colimite, ou seja, uma inversão de setas. Os limites são muito importantes. Tem algumas categorias que possuem limites, tem outras que não possuem limites, algumas que possuem certo tipo de limites. Uma categoria que possui todos os limites é dita completa. Uma categoria que possui todos os colimites para qualquer índice é dita de co-completa, por exemplo, para qualquer colimite. E, por exemplo, na categoria de grupos, por exemplo, se não me engano, ela é completa. Ou seja, existem sempre os limites. E acho que ela não é completa. Existem certos limites que a gente não consegue definir. Eu não me lembro disso agora. Enfim, eu vou mandar uma referência. Acho que eu mandei no e-mail que eu passei um livro, que é o livro do Agudi. Ele é um livro ótimo para quem está começando a estudar isso. E para todos vocês que são matemáticos, isso é uma coisa primordial, tipo, não pode fazer matemática, nem álgebra, nem geometria e ainda nem análise sem conhecer pelo menos ideias da teoria de categorias. Eu vou terminar essa parte falando sobre transformações naturais. Então, uma transformação natural pode ser vista como um morfismo entre funtores. Tá certo? Um morfismo entre funtores. E é definida da seguinte maneira. Bom, a gente tem vai ter dos funtores F e G. Ambos vão da categoria C e chegam à categoria D. Agora, para todo elemento da categoria C, a gente vai definir morfismos N de X que vão de F de X para G de X. E esse já vai ser um morfismo MD, na categoria de chegada. Certo? E tal que, quando a gente faz um diagrama desse jeito, a gente pega X, Y arbitrários, tem que acontecer que esses diagramas aqui induzidos, eles têm que comutar. Então, uma coisa assim é dita de uma transformação natural. Então, uma transformação natural é uma coleção desses morfismos para cada X, tal que esses mapas aqui, eles comutam. Quando estes NX aqui são isomorfismos, esta é dito de isomorfismo natural entre funtores. De fato, a gente pode falar da categoria de categorias funtoriais, ou seja, de categorias onde os objetos são funtores e os morfismos são as transformações naturais. E um isomorfismo nesta categoria seria um isomorfismo natural entre funtores. Isomorfismos naturais são importantes porque eles permitem definir o conceito de equivalência entre categorias. Então, suponha que tenha a categoria C e um funtor F para a categoria D e um funtor G que vai de D para C. Então, a gente fala que F ou G também é uma equivalência entre categorias quando F composta com G é isomorfa, quando existe um isomorfismo natural com o funtor identidade.
E quando G é composta com F, agora a composição de funtores, olha só, é equivalente, é um isomorfismo natural com a categoria, perdão, com o funtor identidade C. O que é o funtor identidade? Simplesmente é tudo igual. É um funtor que associa elemento ao mesmo elemento, o morfismo ao mesmo morfismo. Então, é um funtor trivial, muito fácil. Agora, como a gente compõe funtores do jeito usual também, tipo, o objeto da tipo, o objeto da composta é a composição de cada imagem, certo? Tudo tranquilo. E a gente, por exemplo, fala da composição dos morfismos. É do jeito mais óbvio, como a gente define a composição de funtores. Então, a gente pode falar de isomorfismo natural entre funtores, então faz sentido falar essa equivalência de categorias. Nem sempre a gente vai ter uma igualdade aqui, nem sempre. E tampouco é necessário, não é necessário ter uma igualdade. É suficiente que a gente tenha simplesmente uma equivalência de categorias. Isso é importante porque quando duas categorias são equivalentes entre si, elas já cumprem coisas muito importantes. Por exemplo, dois objetos são isomorfos. Por exemplo, se aqui, por exemplo, desculpa. Se, por exemplo, aqui o objeto A é isomorfo ao objeto B, então o objeto correspondente, seja a f de A, ele vai ser isomorfo a f de B. E de fato vamos ter si e somente si. Isso é a vantagem de ter equivalência entre categorias. A gente pode olhar diretamente para o funtor, a imagem do funtor. A gente, por exemplo, vai ver o exemplo de equivalência de categorias quando a gente fala de geometria algébrica. A geometria algébrica, por exemplo, tem uma equivalência entre categorias das variedades diferenciáveis e a categoria dos corpos de funções. Os corpos de funções são objetos algébricos, são corpos, são corpos associados a uma variedade algébrica. Bom, as variedades algébricas têm muita geometria envolvida, são coisas mas são coisas geométricas, porém os corpos de funções são corpos, né? A gente tem uma teoria que vem da álgebra comutativa, que estuda todo esse negócio dos corpos. Então a gente pode aplicar técnicas da álgebra comutativa para estudar os corpos de funções, e como tem essa equivalência entre essas categorias, então a gente pode, por exemplo, saber que se os corpos de funções são isomorfos, as variedades vão ser isomorfas, ou pelo menos bidimensionalmente isomorfas. Então, esta é a importância da equivalência das categorias. Tipo, a gente pode utilizar funtores para saber como se comportam as coisas. Bom, basicamente, isso que a gente teria que ter visto na primeira aula. Bom, eu vi que é muito conteúdo por cada aula. Eu tinha planejado falar ainda na aula 2 de muitas mais coisas, mas eu acho que é melhor não ficar falando de muito, senão focar um pouco mais em coisas mais particulares. E, enfim, era isso que eu queria falar hoje. Na próxima aula, a gente vai entrar agora no reino da geometria. Vamos voltar a falar sobre geometria diferencial, mas agora vamos focar na teoria de campos de formas diferenciáveis. Essas são ferramentas úteis para estudar variedades. Especialmente as formas diferenciáveis são importantes porque a gente pode aplicar técnicas da cohomologia com elas. Tipo, o espaço das formas diferenciáveis, existem, a gente pode estudar a cohomologia de Ham, por exemplo, olhando para o comportamento, né, dos diferenciais, como os diferenciais se comportam na variedade. E a gente pode obter informação geométrica
ao estudar a cohomologia. De fato, a cohomologia vai ser um exemplo de funtor. Nesse caso, a cohomologia vai ser um funtor contravariante. Bom, também vamos falar sobre grupos de álgebra de Lie, que essencialmente são grupos, ou seja, são grupos, como a gente falou hoje, né? Mas que também são, ao mesmo tempo, variedades algébricas. Então, essa estrutura de variedade algébrica vai dar a ele propriedades muito bonitas. E, de fato, eles são temas de pesquisa ainda na atualidade. Após disso, vamos falar rapidinho sobre integração. E solamente vamos introduzir o conceito de integração, porque a integração vai ser importante quando falamos de cohomologia de de Ham e quando falamos da dualidade de Poincaré em cohomologias. E, finalmente, falaremos rapidinho sobre geometria complexa e variedades de Kähler. Ok? Nas próximas aulas, por exemplo, já começaremos com topologia algébrica. Primeiro falaremos do grupo fundamental de espaços de descobrimento e depois vamos entrar em homologia e cohomologia. E já na segunda semana vamos focar em geometria algébrica. Eu espero ter tempo de poder definir um pouco de teoria de feixes e também sobre cohomologia de feixes e pelo menos dar uma ideia de qual é a equivalência entre a teoria de feixes de variedades complexas com a teoria de feixes variedades algébricas. Tem ali uma conexão que eu aprendi muito recentemente e que eu adorei muito e espero que vocês também gostem disso. Bom, então é isso por hoje, pessoal. Vocês têm alguma pergunta, comentário, dúvida? Tem alguma coisa que quiser falar? O Victor levantou a mão. Pode falar. Dice, Abraham, uma pergunta. Quando você falou de categoria view que você definiu como classe. Ah, tá. Ok. É verdade. É verdade. O que, me perdi essa parte, tive que sair, só queria... bom. Então, uma classe... Eu não entrei muito em detalhes porque eu falei anteriormente, né? A gente não vai falar muito sobre filosofia, infelizmente. Uma classe é uma formalização da ideia de conjunto. Sim. O que acontece é que o Hassel ele encontrou um paradoxo na teoria de conjuntos usual que ele tinha. É a famosa paradoxo do barbeiro. Não sei se alguém de vocês já conhece, né? É tipo, é uma história que ele falou. Tinha uma cidade no qual é um barbeiro, né? Barbeiro é aquela pessoa, né, que corta o cabelo, corta a barba, né? Então, esse barbeiro, ele só podia cortar a barba às pessoas que não se cortavam a barba elas mesmas. Mas então, quem corta a barba do barbeiro, nesse caso? Tá. Então, esse é um paradoxo. Esse mesmo paradoxo pode ser traduzido literalmente na teoria de conjuntos. Então, mais ou menos seria a contradição. A contradição seria a seguinte: o conjunto de todos os conjuntos não pode ser um conjunto, porque isso trazeria a mesma ideia da contradição do que o paradoxo do barbeiro. É por isso que a gente não fala de... por isso que quando a gente fala de coisas muito grandes, a gente tem dois caminhos. Ou a gente define o conceito de classe, que é uma generalização do conceito de conjunto, mas com certas restrições, ou a gente define os universos de Grothendieck. O Grothendieck foi um matemático muito importante
e ele deu uma generalização de tipo, definiu a definição de um universo que é um espaço construído especificamente para trabalhar com álgebra homológica, mas é um espaço suficientemente bom para trabalhar com muitas outras coisas matemáticas. Então, essa é uma outra solução ao paradoxo do barbeiro. Mais ou menos é isso. Tá. Dice, eu vi no Hotman que não poderia existir a categoria de categoria por causa... Ajá, isso. Ah, o Hotman tem um livro de categorias muito bom. Ah, sim, o livro do Hotman. Ah, eu acho que eu vou passar também para vocês, o livro do Hotman. E bom, existem muitas coisas aí muito escuras na filosofia da matemática, que, por exemplo, os famosos teoremas de Gödel, os teoremas de incompletitude de Gödel. Eu vou falar disso na próxima aula, eu espero. Mas tudo bem. Acho que vamos parar por aqui. A gente tem uma outra disciplina, então a gente tem que parar. Mas muito obrigado a todos por ter vindo nessa aula. Eu agradeço muito a sua paciência. Eu sei que meu português é muito ruim, mas eu espero que alguma coisa do que eu falei tenha gostado para vocês. E o mais importante, eu espero que vocês sintam mais motivação por aprofundar nesses temas. Eu sei que vocês vão ver esses temas algum dia na sua vida, mas eu espero ter dado uma boa introdução a isso. Relaxa, nenhum brasileiro sabe falar português. Valeu, Milton, valeu. Então, até a próxima, pessoal. A gente se vê. Não, peraí. Eu queria perguntar uma coisa. Na quarta-feira, eu vi que vai ter uma palestra por um professor do ICMC. E provavelmente muitos de vocês, eu incluído, a gente vai querer ficar nessa palestra. E vai ser no mesmo horário que as nossas aulas. Então, o que vocês acham a gente mudar a aula da quinta-feira para amanhã, quarta-feira? O que vocês acham? No mesmo horário, às 16 horas. ¿Para esta mañana seguro? ¿Seguro? ¿Seguro? Es el lunes, ¿no? No, pessoal. Sim, pessoal, esqueça, sim. A Graça tem razão, o Victor tem razão. Sim, a palestra do professor vai ser amanhã, então tudo bem, não tem nenhum cruce de horário. Então a gente se encontra normalmente na quinta-feira, desculpa. Falou então, pessoal. Boa semana para vocês. A gente se vê na quinta-feira, certo? Tchau, valeu a todos. Até a próxima.